Oi, Lu, tudo bem? Muito prazer de você estar aqui conosco, gastando o seu tempo para ajudar e contar a sua história. E a Luana entrou no método Destrave o Seu Emagrecimento no final do ano passado. E eu já vou começar, Luana, com aquela pergunta indiscreta, que é: quantos anos você tem, Luana? 39, quase 40. Caramba! Gente, eu tô impressionada com vocês. Eu tô precisando do meu Botox. Porque eu tô achando vocês todas novas e eu tô aqui, gente, preciso me cuidar. Que bom, Luana, Olha, 39. Você tem filhos? duas meninas, uma de 11 e uma de 2. E Luana, me conta um pouquinho sobre a sua questão de peso. Há quanto tempo você estava acima do peso? Foi há muito tempo atrás que você veio ganhando peso ou você, por exemplo, engordei na quarentena? Como é que é essa tua história aí com o peso? Tenho problema com peso, acho que a vida inteira. Adolescência, eu era muito magrinha, shortinho curto, aquela coisa assim. E aí conheci meu marido muito cedo, com 17, eu já estava namorando ele. E aí me aquetei, começa a construir aquela relação com a comida, aquela nossa relação com a comida. Uhum. Negativa, uma relação doentia, uma relação negativa. Aos 20 você já se percebeu acima do peso, foi isso? Uhum. E aí eu vim nessa fase adulta aí, eu sempre um pouco acima do peso, mas pouco, não era muita coisa não, uns 6, 7 quilos acima do peso. Quando eu engravidei da primeira filha, eu engordei, cheguei a quase 100 quilos. E o meu peso, quando eu conheci meu marido, eram 64 quilos. Aí vim ganhando um pouquinho, cheguei aos 70, e aí quando eu engravidei dela, eu já estava com 80. E eu cheguei aos 100. Depois que ela nasceu, sempre na luta, tentando emagrecer, não conseguindo, enfim, sempre engorda e emagrece. Me lembro que eu cheguei aos 80 de novo, consegui chegar aos 80. 3 anos atrás, mais ou menos, eu consegui fazer uma dieta, falei, agora vai, cheguei aos 70. E aí tava muito bem, me sentindo muito bem, e engordei tudo de novo. Cheguei aos 82, mais ou menos, e engravidei. Eu não engordei muito na gravidez, eu engordei cerca de 9 quilos na gravidez. Cheguei aos 91, mais ou menos. A Alice nasceu, ao invés de eu emagrecer, eu engordei mais. Caraca. Aquela amamentação emagrece, 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 emagrece. Eu fui comendo e emagreci nada. Eu engordei mais, cheguei aos 96, que foi o auge do meu peso sem estar grávida. E aí Isso foi o tem momento... 3 anos. 2, né? Minha filha tem 2 anos. Aquele momento de nada dá certo, desisto, tô há 20 anos tentando emagrecer e não consigo chegar a lugar nenhum. Aí E meio que aí você veio desistiu. Aí você falou assim, chega, desistir. chega. Bebia qualquer coisa, comia qualquer coisa e tá tudo certo, e deixa pra lá, porque não tem jeito, não adianta, não é pra mim. Somado com o cansaço da maternidade, né? Aos 37 anos foi diferente de 27 anos. Eu tava mais cansada, mais estressada, Aham. mais pesada, então assim, acho que tudo foi pior, sabe? Sim, sim. Não, e você tinha mais uma responsabilidade que era, você já tinha uma filha de 10 anos. Então, assim, quando, Exatamente. por exemplo, você tem o primeiro filho, você tem que dar atenção ao filho e ao marido. Quando vem a segunda, você tem que dar atenção ao filho, o marido e mais a outra criança, Mais né? Então, bebê. assim, é um Exatamente. trabalho muito maior. Quando veio a pandemia, eu me assustei, porque começou a morrer um monte de gente por obesidade e eu estava muito acima do peso e eu falei, eu tenho 2 filhas, eu não posso morrer. Como assim eu vou morrer? E aí eu comecei a tentar encontrar uma saída para isso, falei, vou ter que achar uma saída. E aí eu me lembro que na época eu encontrei um personal e você na internet, eu encontrei os dois, buscando, né, procurando uma solução. Eu comecei a seguir as dicas. Ainda não tinha a turma, né? Eu comecei a seguir as Aham. dicas e comecei a treinar o que ele falava pela internet também e seguir as dicas. Eu falei, cara, vou ter que virar esse jogo, porque eu não posso morrer. E aí eu acho que o meu medo e esse motivo muito forte para mim, que foi um motivo muito forte, eu não queria Uhum. deixar meus filhos, eu não queria morrer de jeito nenhum, me fez focar, sabe? Te Conseguir impulsionou. Te impulsionou. impulsionar. Eu acho que a gente precisa ter esse motivo, sabe? Nosso. Encontrar o nosso motivo. E não deixar o medo nos paralisar, né? Porque eu acho que esse é o maior erro das pessoas. É,
não existe nada ruim, do tipo, ansiedade não é ruim, medo não é ruim. Isso é ruim quando ele se torna disfuncional. Então, por exemplo, outro dia eu falei aqui de medo de avião. A pessoa, ai, mas medo é muito ruim e tal, que você logo se cura. Eu falei, não, gente, o medo ele me protege de várias coisas, de várias loucuras que eu poderia ter feito pela África, por ilhas, entendeu? De voar em teco-teco. E é uma proteção que a gente tem. Da mesma forma que o medo, se ele não te paralisar, que foi o seu caso, né? Pô, perfeito. O medo te impulsionou a fazer algo bom. O medo te impulsionou a cuidar. Mesmo que você fique, cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque eu preciso fazer isso. Tô com medo da consequência de como eu estou. Perfeito, parabéns. E aí veio a primeira turma, acabou que eu não entrei, fui seguindo. Entrei na segunda turma, né? Na segunda turma foi o início. Aí eu acho que teve a mudança total de comportamento, né? De mentalidade, de comportamento. Eu acho que o mais bacana foi encontrar uma maneira de me relacionar melhor com a comida e de não abrir mão das vezes que eu quero comer alguma coisa bacana com a família, ter os meus momentos quando eu quero, mas de uma maneira em que eu consiga escolher esses momentos, né? Não a comida me escolher, que eu acho que era isso que acontecia. Sabe? Então, assim, eu sempre falo para você que foi uma mudança de mentalidade, uma mudança bacana, que eu curto o processo, que eu consegui encontrar nas suas dicas, nas suas aulas, uma maneira de ter um processo tranquilo, sem sofrer, sem sofrimento. Minha mãe fala para mim assim, o legal é que você não passa fome. Eu falo, nem pensar, não precisa. Era isso que eu ia te perguntar. Antes de perguntar da fome, quanto você emagreceu? Porque a galera fica curiosa aqui, quanto você emagreceu e tal. De outubro até dezembro, quanto você emagreceu no ano passado? Do início da pandemia, eu não sei exatamente os períodos, mas do início da pandemia até agora, já foram quase 20 quilos, já passei dos 19. Então, dos 96 quilos, hoje eu estou chegando aos 76. Show, show. E assim, foram 20 quilos com esforço, obviamente, né? Porque é até algo que a gente fala lá dentro do método Destrave Seu Emagrecimento, vai ter esforço, mas sem sofrimento. Curtindo o processo. Eu acho que o esforço ele é muito no início, né? Porque você está muito habituado a hábitos ruins. Então é muito difícil você mudar hábitos e mudar a cabeça. Depois não, depois você se habitua a novos comportamentos, a novos hábitos. E aí eu acho que você já não sofre mais, sabe? Não tem mais esse sofrimento. Então é mais tranquilo. O único cuidado é que às vezes a gente abre demais a guarda e aí percebe que parou de emagrecer. E aí errei aqui. Eu acho que é esse o cuidado que a gente precisa ter. Mas eu parei de engordar também. Isso me fez entender essa relação com a comida, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer. Isso, eu acho que o método é sensacional para isso. Isso é muito legal que você falou, né? Assim, porque a gente sempre fala isso, seja no método, seja no Instagram, que o emagrecimento ele não é linear. Tem gente que acha que vai emagrecer 20 quilos, né? Numa tirada só. Tipo uma meia maratona. A pessoa sai e faz 21 quilômetros. Não é isso. A gente emagrece por um período, depois estabiliza, não ganha peso, depois emagrece mais um pouquinho, depois para. Quando a gente chega nesse nível de maturidade, que foi o que você chegou, e o que as outras alunas também essa semana trouxeram aqui, é porque o emagrecimento está sendo sustentável. Porque não adianta a gente fazer assim, não, 20 quilos em 2 meses, mas no terceiro mês começa a ganhar 1 quilo, depois 2 quilos. Então, assim, quando o processo é justamente, né, um processo que a gente perde um pouco, aí depois você começa a perceber, tô furando demais, né, como você falou, aí, mas já sei o que fazer. Não é assim do tipo, e agora? O que eu vou fazer? Não, você já sabe o que fazer, né? Já foi orientado, tem as aulas lá de luxo alimentar, tem aula sobre efeito sanfona, tem aula sobre parei de emagrecer e agora o que eu vou fazer? Então, assim, tudo isso é muito importante para a construção do emagrecimento, que é um emagrecimento que vai durar para o resto da vida. Não é esse o meu objetivo como profissional, nunca foi, né, fazer o emagrecimento ser rápido. Vai ser rápido, porque se a gente for parar para pensar, que do dia que você começou, do meio do ano passado, você tem emagrecido até hoje 20 quilos, fazendo furos, fazendo extras alimentares, né? Comendo, muitas das vezes abrindo a guarda para coisas que você queria comer, que você queria beber.
Quando a gente pensa que o processo ele não foi perfeito, como o da maioria das pessoas não é, o resultado foi espetacular. Me fala o seguinte, Luana, você tem alguma coisa assim que é tipo, não, isso aqui é algo que eu adoro fazer de furo, sei lá, pizza, hambúrguer, qual é a tua preferência? Gosto muito de uma pizza. Eu até tento encontrar algumas receitas dessas meio doidas, mas acho tudo muito ruim. Eu falo, ah, não. Pra Não fazer, vale a fazer pena. direito. Fazer mais ou menos ruim, não, deixa pra lá. Essas receitas fit, sabe? Fit, né? Que é receita com uma Aham. pegada mais saudável. Eu acho que ela entra muito bem quando não é o nosso alimento preferido. Então, por exemplo, a pessoa é apaixonada por bolo de cenoura com calda de brigadeiro. Cara, você vai fazer um luxo? Deixa para fazer esse luxo, mas não fique inventando bolo de cenoura com farinha de amêndoas, com xilitol, cara, come o bolo que você gosta. Para mim, por exemplo, não é o bolo de cenoura. Então, se eu como um bolinho de cenoura, um bolinho de banana, feito de uma forma mais saudável, pra mim tá bacana, porque eu não tenho uma referência daquele alimento como o meu preferido. É tipo a pizza, do tipo, pra mim, pizza também é o furo, é o luxo que eu me permito, me delicio, eu dou volta olímpica lá na pizzaria. Então, assim, cuidado que a gente vai se encontrar na pizzaria, hein? Se não tivesse na quarentena, eu já teria te encontrado na pizzaria. Então, assim, é isso, né? Do tipo, já testei, já fiz. Foi muito legal de você ter falado isso, porque, assim, mostrou que você fez, testou e depois falou assim: não, quando eu faço meu luxo alimentar, eu prefiro fazer isso. E é possível emagrecer fazendo luxos alimentares quando a gente ajusta a base da alimentação. Então, maravilhoso você ter falado. Tem uma coisa bacana que, assim, alguns hábitos eles foram criados e até quando abro uma exceção, ela é uma exceção, ela não é o meu dia, sabe? Antigamente, Uhum. sexta-feira, hoje é sexta. Então, almoço errado, lanche errado, janta errado, sábado também, domingo também, e o final de semana inteiro. E eu acho que essa construção também fez diferença, sabe, no resultado. Furou em alguma coisa, tá furado e tal. Continua a alimentação, continua regrado e não faz disso uma avalanche de furos, que é isso que, na verdade, a maioria das pessoas fazem. Mas para isso não basta só falar. A gente tem algumas técnicas para trabalhar a mentalidade, o comportamento, porque todo mundo sabe isso. Tem aquelas coisas assim que todo mundo sabe. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu coloco em prática, né? Então é isso que a gente trabalha lá dentro do método. Tinha alguma coisa assim que você, quando você foi fazendo o método Destrave Seu Emagrecimento, que você falou assim, caraca, nisso daqui era algo que eu errava muito? O principal para mim de não fazer antes ou de não saber era exatamente aonde eu conseguiria entrar com os meus furos e com as coisas que eu gostava de comer. Eu não sabia lidar com isso. Eu achava que eu podia fazer. Me alimentei tão bem de segunda a sexta, por que sábado e domingo eu não posso comer? O controle veio também para bebida alcoólica, porque eu bebia muito. Eu já não bebo a quantidade que eu bebia. Uhum. Uma harmonização de pensamento, né? Do tipo assim, cara, Exatamente. como é que eu vou fazer para ajustar tudo isso e ainda me permitir algumas coisas que eu gosto, mas sem exagerar, enfim. Até falar de uma aula específica que você fala da conta do final de semana. Eu me lembro perfeitamente da conta dos finais de semana para o ano e eu fiquei parada falando, meu Deus, sabe? Foi uma aula muito, muito sensacional para mim. E me fala o seguinte, você teve, assim, alguma dúvida em relação à questão do online, do tipo assim, ai, cara, será que isso vai dar certo online, nutricionista, método de emagrecimento? Você teve alguma dúvida, assim? Eu já tinha participado anteriormente de algumas coisas online e te confesso que eu não tinha curtido, não funcionava, principalmente com nutricionistas, porque normalmente são ausentes, normalmente não respondem bem, normalmente o grupo fica muito perdido. Talvez por isso eu não tenha entrado na primeira turma, porque eu tinha um pouco dessa desconfiança de, cara, será que realmente vai funcionar? Vai dar certo? Eu acho que eu tinha um pouco de desconfiança pela experiência anterior, mas
não tenho o que falar, tanto que eu tô até hoje, né? E vou pra próxima, né? Então superou a sua expectativa. Superou muito, Que muito, bom, muito, que muito. bom. Fico muito Demais. feliz, assim, a comunidade que a gente cria é realmente um plus ali no método Destrave Seu Emagrecimento. E tem várias pessoas, quando eu converso sobre curso online, e aí eu explico um pouco do método e tal, e aí eu falo que eu tenho uma comunidade, que eu administro essa comunidade, que eu respondo todo mundo da comunidade. A pessoa fala, tu é Um por muito uma. doida, Luciana. Um por um. A pessoa fala, tu é muito doida, porque assim, é um trabalho muito grande, mas eu sei o resultado desse trabalho. Então, assim, o método ele não é para mim, o método é para vocês, é para quem é minha aluna e é para resolver o problema de cada uma de vocês. Então, eu sei a importância que é, né, ter um emagrecimento assistido. E aí, quando eu falo ali, né, que eu vou pegar na mão, eu pego mesmo, gente. E isso é o meu formato de trabalho. Há 12 anos atrás, eu fazia isso no individual. Falei, não, vou fazer isso no online também. E é muito bacana até pro teu sentimento quando você responde. Sabe, às vezes você tá um pouco perdido e você tem uma dúvida. E aí, se você coloca uma coisa e não tem uma resposta, ou tem uma resposta de qualquer jeito, aquilo te desanima, te desestimula. Eu acho que a maneira que você lida com cada uma, com carinho, com cada uma, e, e o Rodrigo também, né, que dá sempre O o Rodrigo tá carinho aqui do dele meu lado. também, que curte também, que está sempre presente, presente nas aulas. Então, assim, acho que o trabalho que vocês fazem é sensacional. Você teve, assim, alguma dificuldade, assim? As dificuldades, elas vão diminuindo com o passar do tempo, porque a gente vai se adaptando, construindo novos hábitos. Mas você lembra, assim, de alguma coisa que para você no início, assim, foi bem difícil quando a gente começou o método? Porque a gente tem aquela fase 1, que é aquele intensivão de 3 semanas. Você já começou logo? Do tipo, começou o método, você já começou a aplicar? Como foi para você? Não, eu tive um pouquinho de dificuldade de entrar no primeiro cardápio, que ele é um pouco Mais mais restrito? reduzido, né? E no início, para mim, foi um pouco difícil chegar nele. Mas dá para Ah, chegar. foi. É impossível, não foi. E você sentiu fome no início? Que esse é algo que todo mundo pensa, né? Ah, eu vou emagrecer, vou passar 2 meses com fome. Como é que foi a tua questão de fome? Fome eu não senti, não, Lu. Eu senti, como eu falei lá no comecinho, né? Eu acho que foi mais na mente de não comer as coisas que eu estava habituada, sabe? Uhum. Fome mesmo eu não senti. E me fala o seguinte, além da tua questão do emagrecimento, né, dos menos 20 quilos, você consegue ver outros benefícios na tua vida? O que que aconteceu aí com a Luana? Onde mais a Luana melhorou? Você vê a sua disposição, porque com 96 quilos eu não tinha mais disposição para nada, de conseguir me olhar, sabe? De ter autoestima, de conseguir me olhar no espelho de novo e falar, cara, essa sou eu, essa é a pessoa que eu gosto. Eu não conseguia escolher uma roupa que eu gostasse, eu tinha que encontrar uma roupa que coubesse. Me Isso é coubesse. muito ruim. Eu tinha até vergonha de pedir para experimentar, porque não ia ter o meu tamanho, sabe? Reconquistar essas coisas é muito bom. E fora isso, a saúde da família, né? Porque quando a gente vai se transformando, a família se transforma junto. O meu marido tinha muito refluxo, tinha muito problema gástrico, não tem mais. E Caraca, maravilhoso. ele emagreceu acho que 8 quilos, se eu não me engano. Ele não precisava emagrecer tanto, mas ele emagreceu 8 quilos. Tá bem, tá magrinho, tá até mais magrinho que eu. Ai, não fala isso, porque aumenta o problema, gente. E é muita coisa boa, né, que a gente consegue adquirir com a perda de peso. Brincar com minha filha, eu acho que isso também é muito bom, de ter disposição para brincar com ela, para correr com ela, para abaixar, levantar, coisa que eu não conseguia mais fazer. Você consegue visualizar alguma coisa que você achou assim, não, isso aqui é impossível eu mudar, ou isso aqui é impossível acontecer, e aconteceu? Você consegue visualizar alguma coisa assim, que tipo, você, não, isso aqui a Luana não vai conseguir fazer e hoje você faz? Né, eu acho que eu comentei até essa semana com uma das alunas que botou o resultado dela e eu me identifiquei com um pedacinho, eu até comentei rindo, que eu acho que era a minha gula, sabe? Botava, vamos dizer, uma mesa posta, e aí tinha uma carne, eu adoro carne, então tinha uma carne, tinha uma batata frita, uma coisa assim. E eu comia com uma velocidade, com uma rapidez, porque eu precisava comer muito, eu precisava comer mais que as pessoas, eu tinha que comer rápido. Eu falo, meu Deus, que coisa horrível de se falar e de se lembrar.
Mas era esse meu comportamento. Eu tinha que comer muito, eu tinha que comer rápido, porque, não sei por quê, mas eu tinha. Porque eu achava que era aquele desespero, sabe? Quando eu olhava a comida. E hoje eu consegui montar um prato e comer ali calmamente e ver a comida ali sobrando e tudo bem. Eu não Tá tudo quero ela bem. mais, sabe? E tudo bem. Eu só quero o meu, que tá ali. Eu como calma, eu como tranquila. E eu termino satisfeita, sem precisar pegar a travessa inteira de alguma coisa, sabe? Isso era uma coisa que eu jamais imaginei que fosse conseguir transformar. O Aham. meu comportamento, quando eu estou numa mesa posta, quando eu estou com a família. Isso foi engraçado no início, que eu percebi que eu tinha mudado, porque o meu sogro tinha muito esse comportamento junto comigo, embora ele não fique acima do peso, mas ele gosta muito de alguns alimentos e meio que a gente Aham. disputava o alimento. E aí no início eu percebi dele meio que disputando com ele mesmo. Me deu vontade Que de rir. você saiu da disputa, né? Você saiu da disputa. Exatamente. Você percebe hoje que esse comportamento dele também mudou, porque não precisa mais disputar, a comida não vai acabar, sabe? É Muito maravilhoso. legal essa mudança do comportamento até familiar, assim. Eu jamais imaginei que isso fosse mudar, porque é comportamento, né? É mente, é uma coisa que você nem percebe que você faz, você É. percebe depois. É muito doido, né? E assim, a gente vai criando alguns padrões de pensamento e de comportamento repetitivo que a gente, se não parar para identificar, a gente vai repetindo e sem perceber. E sem perceber, você está comendo cada vez mais, e sem perceber, você está disputando. Então, assim, é por isso que eu falo, né? Porque eu acho que essa é a maior dificuldade da maioria das pessoas. E por isso que eu falo que só dieta não funciona. Porque nenhuma dieta vai estar escrito assim, ó. Quando você comer no seu sogro, não dispute a comida com ele. Pense assim, 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 dessa forma. Não existe isso. Isso a gente vai remodelando o nosso pensamento, a gente vai remodelando o nosso comportamento e as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo. São comportamentos. Se você for parar para pensar, cara, olha que resultado maravilhoso. Não numérico somente, né? Mas assim, é muito provável que você tenha construído essa forma de agir por 20 anos. Foram 20 anos construindo ali uma casa torta, construindo, né, a Torre de Pisa, uma torre torta. E daí você, em 7, em 8 meses, cara, você é outra pessoa. Você se desconstruiu e você construiu uma outra Luana, né? E isso é maravilhoso. Nenhuma dieta faz isso. Dieta muda a nossa alimentação. Mas o nosso comportamento, a nossa mentalidade, a gente precisa ali de outras técnicas e de outros assuntos também, né? Que é o que a gente trabalha no método de Estrava Seu Emagrecimento para mudar, porque senão você ia Eu fazer acho só mais uma dieta, o cardápio. Eu sempre falo isso no início, né? que é isso que Do eu método falo. de Strava. Eu falo, cara, você não vai ser um fazedor de dieta aqui. Isso aqui, a parte da alimentação que a gente tem lá, esse é para estruturar a tua base, mas as outras coisas que a gente vai aprender com as aulas, os outros conhecimentos, trabalhar a camada da mentalidade, do comportamento, vai vir junto com o da alimentação, mas, cara, é fundamental para que você chegue hoje aqui e você fale, cara, eu não reganhei o peso nesses 9 meses, estou evoluindo. A evolução vai ser mais lenta, né? Mas eu estou evoluindo. É muito bacana, muito, muito legal essa mudança de vida, né? De comportamento mesmo. Eu fico até emocionada, porque é muito Ai. legal. Eu também me emociono. Hoje foi o dia, né, que várias pessoas escreveram os depoimentos e eu não respondi nada. Porque primeiro eu leio, aí eu choro, aí depois eu respondo. Mas aí, como eu só fui chorando com os depoimentos, eu não consegui responder ninguém, né? Porque eu gosto de parar para responder, para justamente, né? Eu leio ali a história, eu me transporto, eu lembro de todas as postagens que a pessoa fez, todas as dúvidas. Então, assim, parabéns, parabéns por quê? Porque você foi lá e fez. Você não acreditou em mim, você acreditou em você, porque o emagrecimento, ele não vem quando a gente acredita numa nutricionista. O emagrecimento vem quando a gente acredita em nós, quando a gente vai lá com garra e fala, cara, eu vou mudar. Eu não sei o que tem que fazer, mas eu vou aqui ser guiada, ser direcionada, se existe um passo a passo, eu vou lá fazer. E quantas pessoas que têm acesso a isso simplesmente não fazem, não tomam uma decisão, não tomam uma atitude. Você foi lá e falou, cara, eu vou fazer. É difícil no início, nas 3 primeiras semanas, lá né, que é a fase mais intensa? É, mas se alguém já passou por essa dificuldade, por essa barreira e emagreceu, cara, é só uma questão de tempo para eu também conseguir avançar. E, cara, foi assim, eu acho linda a tua história.
o fato do medo não ter te paralisado, de ter te motivado, porque quantas pessoas hoje a gente está vendo, principalmente com a pandemia, que o medo está paralisando. Então, assim, a gente não pode deixar que esse sentimento, que ele domine por completo a nossa mente, ele nos paralisa. Então, assim, foi perfeito, meus parabéns. Meus parabéns por tudo, assim, pela mudança de peso, parabéns pela construção, pela desconstrução que você fez e pela reconstrução de um modo, assim, muito positivo, sabe? Muito esforçado, mas muito positivo também. O Rodrigo já tá entrando aqui. Quer falar, amor? Vem cá. Sua história é impressionante. Eu lembro que quando a gente recebeu os primeiros vídeos, né? O seu foi um dos primeiros que eu vi, eu não necessariamente que a gente recebeu. E eu lembro que você começou o vídeo falando o que você falou aqui, por isso eu vou tomar a liberdade de repetir. Você falou, cara, eu cheguei a não sei quantos quilos, a pandemia chegou e eu fiquei com medo de morrer. E o legal é que, nesse momento, eu posso dizer que você tocou no fundo do poço, mas no fundo do poço você descobriu que tinha uma mola, né? Essa bola te jogou lá para cima. E que bom que você tomou uma atitude, que bom que você encontrou o personal, que você encontrou a gente, que você tomou a decisão. E a Lu fica maluca quando começa a falar minhas teorias aqui, mas eu digo que o método não emagrece ninguém. Eu falei assim, como método? Vocês acabaram de passar aqui a semana inteira falando, não. Então emagrece, a Luana emagreceu. Você pegou, a Luana se emagreceu. Tudo aquilo que nós falamos, nós apenas facilitamos, né? A gente pegou aqui, nós organizamos as ações para você, cara, foi sensacional. Quando a gente fala do intensivo dos 21 dias, né? Não é uma coisa assim que você primeiro aprende, aí depois, agora... Cara, é em tempo real. Vocês vão fazendo junto com a gente, vai acertando, vai errando, a gente vai comemorando, e depois de 21 dias a gente fala assim, agora você vai daqui a 3 meses. Não, 21 dias a gente já pega, vamos lá, o resultado, vamos compartilhar. Nossa, é muito legal. A Luciana fala aqui, é porque a gente tinha que fazer o Big Brother aqui, de mostrar a gente comemorando o resultado de vocês, cara. Muito legal. Obrigada, Rodrigo. Obrigada de coração. Eu acho que o trabalho de vocês é sensacional. Claro que tem que ter o envolvimento do aluno. É o que eu falei, eu acho que a gente precisa buscar dentro da gente o nosso motivo, porque sem um motivo forte a gente não vai. Mas o método é muito bom, o método é sensacional, o método é devagar, ele é Suave, uma coisa por vez, é suave, é leve. Vocês são leves, né? Tem pessoas leves, então é muito bom. Não tenho palavras pro método, para vocês, pro comportamento de vocês, carinho. Só tenho a agradecer também. Muito obrigada. Que bom. Que você continue, entendeu, nesse processo. Não terminou, sei que você ainda tem aí. Você continue com os aprendizados e tenho certeza que outras pessoas vão ser impactadas com a sua história. Que bom, eu fico muito feliz de participar disso. Um beijo, muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter passado por cima da vergonha para estar aqui conosco. Nós sabemos o quanto é difícil e te agradecemos muito, tá bom? Ó, beijo no coração. Boa noite, bom final de semana.